E vamos falar do marco temporal, porque um tempo atrás muita gente falava aí sobre o tal do marco temporal, né? E de um tempo para cá, parece que esse assunto foi esfriando e ele não está frio lá no Senado não, viu? O projeto de lei do marco temporal avança no Senado com dispositivos que incentivam a invasão de terras indígenas e prevê indenizações para grileiros. Olha só o tema. Esse tema central do texto, inclusive, é transformar em lei um entendimento de que só podem ser demarcadas as terras ocupadas até a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Estudo da Consultoria Legislativa do Senado, contudo, mostra que esse projeto de lei vai além. Um dos trechos contido no artigo 9 determina que até ser concluído o processo demarcatório não haverá qualquer limitação de uso e gozo aos não indígenas que exerçam posse sobre a área, garantida a sua permanência na área objeto de demarcação. Ou seja, na prática, eles estão alertando, né, no caso os técnicos, que a lei significaria uma carta branca para invasores e grileiros. O artigo é reconhecido como mais problemático. Essa disposição, além de, obviamente, estimular a invasão de terras indígenas ainda não demarcadas, vai em sentido contrário a toda a doutrina e jurisprudência, ao próprio texto da Constituição Federal e aos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, diz a análise interna aí da Casa Legislativa. A demarcação de uma terra indígena leva anos, com vai e vem no Executivo e no Judiciário. Hoje, para se ter uma ideia, existem 114 terras indígenas com processos de homologação em fase adiantada, ou seja, delimitadas ou declaradas. E, no caso, a aprovação do projeto pode até inviabilizá-las, porque determina a revisão dos processos em curso à luz da nova lei. Ou seja, se essa nova lei do marco temporal entra, essas 114 terras indígenas simplesmente não vão existir mais no contexto de demarcação. Doutora, o que está acontecendo? Porque nós ouvimos muito falar sobre o marco temporal quando foi lançado. E agora o negócio prestes aí na boca do caixa, vamos dizer assim, né? Porque lá é assim, né? Na boca do caixa, já para ser aprovado, e sendo aprovado, vai deixar os grileiros certos e os indígenas errados? Como é que é essa história? Olha, Santiago, eu entendo que esse marco temporal, né, essa PL do marco temporal, ela é inconstitucional. Nós temos que preservar os indígenas e as terras e sua cultura, né? Os povos indígenas, além deles serem originários, né, de ser aí, terem ser preservados pela cultura do nosso país, eles ajudam também a preservar a fauna, a flora, a biodiversidade, né? Ajudam aí no ecossistema. Eles são guardiões fiéis da fauna e da flora. E é certo que eles precisam de ajuda do governo, precisam mesmo, porque a gente sabe que o mundo se modernizou, tem muitas doenças, mas é preciso preservar a cultura indígena, né? Essa PL, ela diz aí que a demarcação que foi feita até 1988 da Constituição Federal, ela deve ser preservada, né? E as demais não. Mas a gente sabe a dificuldade, a falta de instrução, né, legais e administrativa dos índios. Afinal de contas, eles são índios. Então, a gente sabe que muitos ainda têm o seu processo que foram iniciados e outros até que não tiveram dado aí início às suas demarcações. Então, eu entendo que essa PL ela é inconstitucional e uma vergonha para o país. Ô Marcelo Garuti, a gente vê esse tema que é um tema de extrema importância para o Brasil, porque isso vai falar quem é dono e quem não é dono de terras que estão aí desde praticamente quando nos conhecemos como um povo brasileiro, né? E é algo que deu-se lá na Constituição de 88, né? Que fizesse aí esse reajuste do marco temporal, enfim, né? É coisa que a gente ficou sabendo praticamente agora, né? Porque esse era um tema que ninguém discutia. Nesses últimos 40 anos de Constituição, ninguém discutia o marco temporal. Essa que é a grande verdade. Se alguém discutisse, eram poucos grupos ali interessados justamente nesse tema. Agora, a população em geral parece que esse tema chegou agora e já existe desde a Constituição.
Como é que você vê, num lado, o despreparo? Porque o despreparo que eu falo da população é por ela não ter sido preparada pelos nossos congressistas, que esse seria o papel deles, para a gente fazer uma discussão bem profunda sobre esse tema. Então, esse despreparo hoje da população e, ao mesmo tempo, a gente vê o preparo, até em demasia, dos nossos congressistas, porque eles estão lá dentro, eles já acompanham isso há muito tempo e não dividem com a gente. Então, quer dizer, parece que existe aí uma incompatibilidade muito grande de quem sabe sobre o tema e quem não sabe. Por isso que é bom a gente abordar esse tema, e você que está nos assistindo, você se antenar, porque até a sua casa aí pode estar no meio do balaio. Como é que você vê essa questão do marco temporal do jeito que eu falei aqui? A sua observação é pertinente, a doutora Michele já abordou a questão jurídica. É um absurdo algo que a Constituição já estabeleceu, que a reunião de congressistas constitucionalistas já tratou, e, portanto, seria um assunto passado e transitado já pela Constituição depois de tanto tempo. É como você bem colocou, determinados grupos provocam o STF para resgatar direitos conquistados posteriormente a 88. E aí abre uma janela para um grileiro pintar a cara com 2, 3 traços de tinta, enfiar uma pena no cabelo e se fantasiar de índio que compra uma fantasia de carnaval, pegar um pedaço de terra e falar que toda a geração dele está lá. E ele era um grileiro. Ele é um grileiro, e quem disse que ele não era índio? Então, por isso que vai abrir essa janela. Agora, independente da população indígena ou não, quando essa discussão foi ao STF, o ex-presidente deixou bem claro, o aumento do volume das reservas indígenas é estratosférico em relação ao pedaço do nosso território nacional. Por incrível que pareça, me parece que o Fernando Collor assinou uma reserva indígena para um determinado grupo de indígenas brasileiros naturais aqui, mas demarcou com fronteira, se não me engano, no Amapá, ou Roraima, com fronteira, tem que estar dentro do país, nunca com fronteira. Com fronteira, como é que ele vai controlar o que sai? Se na fronteira está a reserva indígena. Então, o país dos absurdos. Então, é necessário que o STF legisle e indique que o marco temporal é a data lá da Constituição de 88. E nunca reivindicar direitos posteriores a 88, porque a vontade do povo como um todo, inclusive dos indígenas, esteve presente na Constituição, inclusive se analisar o tema nos anais, nas anotações que geraram o texto final, que estão preservadas, estão no Congresso Nacional, e só questão de agir com bom senso. Agora, no Brasil, com todo respeito à doutora Michele Tiziani presente, o que não tem segurança é a questão jurídica, porque já se interpretou diferente temas que já foram julgados pela vontade de novos ministros presentes. Então, a gente tem uma verdadeira insegurança jurídica e eu estou muito preocupado com esse tema e que todos os brasileiros devem se preocupar e ter, como temos, a transparência da informação dos nossos congressistas, senadores, para a gente mandar e-mail, mandar zap no telefone, pressionar os nossos deputados, principalmente quando eles estiverem aqui na base, lá cutucar o ombro dele e falar: seu deputado, seu senador, principalmente o deputado que está aqui na região, temos 3 ou 4, como é que é? Como é que você vai se manifestar no marco temporal aí? Eu quero que você vote isso aqui, eu quero que você vote isso na maioridade penal. Por isso que eles não criam o deputado distrital, porque ele vai estar vinculado à região dele. A grande maioria quer o voto, né, dos tiririca da vida. Ô, Marcelo Rocha, marco temporal, né? Até para pronunciar fica um tanto quanto difícil, né? Para a gente ter um entendimento.
é um marco temporal, né? Poderia ser uma demarcação de terras, aí ficaria até mais didático, né? Como é que você vê esse conceito aqui? Porque uma galera parece que está ligada, né? Os poucos aí que o próprio Garuti, e que eu também estava até chamando a atenção, aqueles que têm mais interesse, né? Que vivem na região, que sabem o potencial da região, enfim, esses aí estão mais ligados. E outros que não estão nem aí, o que fizer está bem feito, o pessoal sabe o que está fazendo, e muitas vezes não é assim não, né, Marcelo? Não é não, mas muita gente tem interesse nesse marco temporal, né? Vamos trazer um dado importante aí que saiu agora no censo, né? 2022. O Brasil ele tem 8.510.418 quilômetros quadrados. Desse perímetro todo, tem 2,53 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só que interessante, né? Desculpe, 23, me equivoquei, 23,86 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, tem bastante espaço para pouco habitante. Se você trouxer esse dado para Santos, para cada quilômetro quadrado, tem 1.481 habitantes. Olha só a densidade demográfica para cada quilômetro quadrado. Se nós formos para o Amazonas, lá no Amazonas, cada quilômetro quadrado habitado de habitantes tem 2,53, ou seja, tem muita área e pouco habitante, que é até normal por conta, né, da floresta e toda a preservação que existe lá no ambiente. Então, existe muito interesse nas áreas que ainda podem aí ter uma certa demarcação, um certo avanço, né, uma certa grilagem, e isso pode entrar nas entrelinhas nesse PL aí que está sendo votado, né? Nós vemos nos arredores do mundo os índios evoluindo, realmente evoluindo. Agora, no Brasil, os índios têm que ficar aí às mínguas, né? Tem que ficar míngua com ONGs internacionais, recebendo recurso de fora, sendo doutrinadas, né? Doutrinadas de uma forma que a gente nem sabe como, né? Às vezes, a gente até tem acesso, né, a algumas informações muito ruins. O governo, às vezes, tem até dificuldade para chegar, para dar assistência, para dar apoio, né, para as tribos e tudo mais. Enfim, é um tema muito sensível, que carece de muito debate, que precisa de uma conversa muito importante da sociedade, para que obviamente, traga, né, todo o povo indígena para dentro do contexto Brasil. Esse é o mais importante. Faz parte do território brasileiro, faz parte do povo brasileiro e tem que evoluir junto com o Brasil. Não pode ficar só ali, né, com aquele olhar de assistencialista, né? Temos que dar assistência. Não. Vamos fazer que nem Estados Unidos e outros países aí, onde os índios evoluem, né? Evoluem como todos nós evoluímos. Então, eu acho que a história, tudo isso é importante, mas a gente não pode privar as pessoas e essas tribos também, né, de quem quiser evoluir também.